O padre Paulo Ricardo falou um absurdo. Absurdo, absurdo. E contou um monte de mentiras para defender esse absurdo. E nisso tudo, ele está sendo muito fiel, não à Bíblia, mas à Igreja Católica. Está representando muito bem a Igreja Católica. É simplesmente uma aberração. A Igreja Católica é uma aberração. Eu vou tentar mostrar para você como que ela nasce no erro, se desenvolve na mentira e morre com a verdade. Para a Igreja Católica, a tradição oral, a tradição, está em pé de igualdade com a Escritura. Isso no dogma. Na prática, a tradição engole a Escritura, anula a Escritura. Vamos lá, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá, então primeiro vamos ver aqui. Nesse vídeo, ele chega a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, e que nem precisamos da Bíblia. Por que esse repúdio da Igreja Católica em relação à Bíblia? Tanto é que eles chegaram até a proibir a leitura bíblica. Por que o medo? Porque a Bíblia ela é o oposto do que a tradição diz. Essa é a verdade e eu vou tentar mostrar para vocês isso aqui. Mas primeiro, vamos ver o que o padre fala. Ele está argumentando sobre isso. Para que a gente precisa do texto bíblico? Ele vai argumentar que houve época que não tinha um texto. E como que a igreja sobreviveu? E aqui ele está falando especificamente sobre a era da igreja primitiva. Ah, não tinha Novo Testamento, tá vendo? Não tinha Bíblia. É uma mentira completa. Mas vamos lá, vamos lá. Verdadeiramente derramaram seu sangue. Gente, a igreja dos mártires não tinha o Novo Testamento como nós o conhecemos. E ele ainda usou, mas antes de eu mostrar aqui para vocês, no que ele fala antes, ele ainda fala da Era de Ouro, né? Aquela era da igreja primitiva ali. Ó, tá vendo? Não tinha o Novo Testamento como nós conhecemos. Como que a igreja sobreviveu? Tinha fragmentos, tinha um livro aqui, outro lá, espalhado. Já parou para pensar nisso? Ora, se é assim, se a igreja, no seu albor, se a igreja no seu início, se a igreja no seu momento mais próximo da fonte, se a igreja, com aqueles luminares de santidade que eram os mártires, se a igreja, com tantos e tantos, centenas, milhares de cristãos derramando seu sangue por fidelidade a Cristo, não tinha uma Bíblia para ler. Ele não nota que primeiro, não é verdade, que não tinha uma Bíblia para ler, padre. O Antigo Testamento era o quê? Mas ele não nota que isso aqui que ele está falando é um tiro no pé. Ó, tá vendo? Naquela época tinham lá os heróis da fé, os apóstolos. Então, não tinha uma Bíblia para ler. Mentira, né? Não tinha o Novo Testamento. Também não é bem assim. Mas enfim, sim, justamente tinha lá o apóstolo mesmo. Exatamente. Qualquer dúvida sobre o que eles falaram ou acreditavam, bastava falar com eles. Mas e agora que eles não estão mais aqui? Como saber o que eles falaram de verdade? A fonte mais segura não é um texto? Então assim, não percebe, né? Mas vamos continuar. Do que é que vivia esta igreja? Note isso, ó, tá vendo? Não tinha a Bíblia, não é verdade isso, mas ele diz, ó, não tinha a Bíblia. Como que vivia? Tá vendo que a igreja vivia no seu melhor período. A igreja não tinha a Bíblia, tá vendo que não precisa da Bíblia? Vivia da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é a Bíblia. Mas a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é o Cristo. A palavra de Deus é o Cristo, mas é verdade, é claro que a palavra de Deus é o Cristo, mas como que a gente sabe onde Cristo falou, o que Cristo falou? E quando ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, ele veio fazer morada em nós. Portanto, a igreja, corpo vivo de Cristo, vivia neste mundo. A igreja dos santos, a igreja dos que tinham fé, não precisavam de Bíblia. A igreja não precisava da Bíblia. Em essência, o que ele está defendendo é o seguinte, a igreja, na pessoa do Papa, é a fonte última e máxima de autoridade. Basicamente isso. Com a igreja católica, você tem uma inversão. Com a igreja católica, você tem uma inversão. A fonte última de autoridade é o Papa, uma pessoa, um homem falível, com vários e vários papas com históricos de todo tipo de crime que você puder imaginar. Mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. Sobre os argumentos dele, da tradição oral. Tá vendo? A palavra de Deus não é necessariamente o livro. É óbvio que a gente concorda, sabe? A palavra de Deus é Deus, uai. Mas como que a gente sabe o que Deus falou? Onde está a palavra de Deus? O texto bíblico registrado não é a fonte mais segura sobre isso? Vamos lá então. Então, para católicos, a escritura é incompleta e precisa de tradição oral.
É claro que isso também é sempre contraditório, porque você lê no dogma e fala, não, o cânon está fechado, mas ao mesmo tempo, ó, precisa da tradição oral também. E segundo a Igreja Católica, a tradição oral, ela é a palavra de Deus. Do mesmo jeito que nós consideramos que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é um livro único, separado de tudo mais. Quando a gente fala Charles Spurgeon estava inspirado, não é inspirado do jeito que Paulo estava quando escreveu a Bíblia. Agora, a Igreja Católica acredita que a mesma inspiração única dada aos autores bíblicos também está presente na tradição e na tradição oral. A tradição, então, abraça algumas coisas, né, os concílios e tal, mas também a tradição oral. Tá, e o que seria a tradição oral? Aquilo que foi transmitido boca a boca pelos apóstolos e chega até nós, através de sucessão apostólica, na pessoa do Papa, que seria o legítimo sucessor de Pedro, acredita a Igreja Católica. A Bíblia, então, é uma verdadeira pedra no sapato da Igreja Católica. Não por acaso, a Igreja Católica chegou a proibir a sua leitura, como eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, e esse vídeo já mostra que a infalibilidade papal está errada, porque um Papa falou A, outro Papa falou B, e isso ex-cátedra, sobre fé e moral. Um Papa proibiu a leitura da Bíblia, outro Papa falou, que legal, vamos ler. Isso já anula, só esse exemplo, só esse já é o suficiente para anular a ideia da infalibilidade papal. Agora, se a Bíblia está certa, a Igreja Católica ela está completamente errada. Então, o que a Igreja Católica faz? Ela reconhece a Bíblia como um livro inspirado por Deus, mas inventa a mentira de que a Igreja é maior e anterior à Bíblia e de que, portanto, a Igreja tem superioridade em relação a ela e ela seria a única legítima, que legitimamente teria a capacidade e autoridade para interpretar o texto bíblico. De modo que funciona assim, você lê o texto é claro, 2 mais 2 dá 4, mas como o Papa é infalível e ele está falando que 2 mais 2 dá 5, não tem purgatório na Bíblia, está muito claro. O homem basta morrer e depois disso vem o juízo, muito claro isso. Mas não, o ladrão na cruz, ele morre e ele nem batizado foi e ele vai direto para o céu, no paraíso com Jesus. Mas não interessa, você não sabe ler, quem é infalível é o Papa. Então assim, é um absurdo, Você tem que negar a razão, furar os seus olhos para ser católico. Então quando você lê no texto, todos pecaram, a Igreja Católica fala que Maria não pecou. Como a Igreja veio antes e tem a tradição oral, então, logo, confie no que o Papa está dizendo. Olha, Paulo aqui, ele disse que todos pecaram, não é? Ok, todos pecaram. Mas eu sou o Papa e eu tenho a tradição oral, boca a boca. E na tradição oral, Maria não pecou. Então, é basicamente isso. Os escritos dizem uma coisa, mas na tradição oral, que vem dos apóstolos, os apóstolos falaram outra coisa. É isso que eles estão pregando. É exatamente isso. Desse modo, a tradição oral é usada simplesmente para negar a Escritura, como Bavinck bem explica. A doutrina da tradição de Roma serve apenas para justificar seus desvios da Escritura e dos apóstolos. Tá, mas quais são os argumentos que a Igreja Católica usa para, na prática, colocar a tradição como superior à Escritura? Porque por essas falas aqui é isso que você nota. Nem precisa de Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus. Você então nota que é isso que eles estão fazendo. Na prática é isso que a Igreja Católica faz. Apesar de o dogma de falar outra coisa, na prática a tradição é superior à Escritura. Quais são os argumentos? O argumento é, a Igreja viveu muito tempo sem um texto escrito. Foi basicamente isso que ele falou ali. Logo, o que sustentava a Igreja? A tradição oral. Argumentos. Antes de Moisés, porque Moisés é aquele que registra o Pentateuco. Antes de Moisés, não tinha escritura. Só tradição oral, transmitida ali, boca a boca. O Novo Testamento só foi completado ou declarado de maneira oficial no fim do século IV. E o padre chegou a dizer que a igreja não tinha Novo Testamento nesse período aí, tá? Ele disse isso. Já vamos falar sobre isso. Outro argumento. Antes de Lutero, antes da invenção da prensa, poucas pessoas tinham acesso à Bíblia. O padre, inclusive, ao longo do vídeo dele, ele usou esses argumentos que eu estou falando aqui, tá? Nesse trechinho ele não fala, mas ao longo do vídeo ele usou esses argumentos. Tá vendo? Antes de... para Lutero é fácil. Agora é fácil falar de dar uma Bíblia na mão de todo mundo. Mas e antes? Como que a igreja sobreviveu? Então esses são os argumentos. A igreja sobreviveu sem Bíblia há muito tempo. Como? Com a tradição oral. Então, primeiro, nós não negamos a tradição. A tradição, e até a oral. Sem ela, Moisés não teria nada. Foi a providência divina quem preservou a sua palavra até que Moisés fosse o primeiro a escrevê-la. Agora, hoje, tão distante no tempo, como saber qual era a tradição oral que foi dada antes de Moisés? Se não através do texto. Hã?
senão através do texto. Qual foi a resposta que a igreja primitiva deu diante de homens que diziam ter uma revelação vinda dos apóstolos? Marcião, por exemplo, Paulo me disse um negócio aqui. Cadê onde está escrito aí, ô Marcião? Não, tradição oral, foi o que ele disse. Mas prova isso, ô Marcião! Não tinha. Então, qual foi a resposta que a igreja primitiva deu diante desses homens que diziam ter uma tradição oral que... Cadê a prova disso? Tá muito estranho isso que vocês estão falando. Qual foi a resposta da igreja para essa tradição oral? Escritura. Cada um dizia uma coisa. Cada um tinha a sua tradição oral. Como a igreja respondeu a cada um desses hereges que diziam ter uma tradição oral oriunda ali dos apóstolos? Escritura. Escritura. Ei, vocês estão dizendo aí que ouviram isso do apóstolo João, não é? Mas o apóstolo João escreveu algo completamente diferente. Veja o que Justo Gonzalez, um historiador, diz. Enquanto os hereges reivindicavam a autoridade de um apóstolo, Marcião, por exemplo, a autoridade de Paulo, particular de quem eles diziam ter recebido uma tradição secreta, oral, ou de um único evangelho, a igreja em geral insistia na tradição livremente exposta por todos os apóstolos, conhecida por todos os seus sucessores e baseada em uma variedade de testemunhos. E ali esses testemunhos eram, como eram registrados? De maneira escrita. Tudo isso aqui tem a ver com a questão da autoridade apostólica, como explica o Justo Gonzalez. Essa autoridade é o argumento final que jaz por trás dos instrumentos anti-heréticos, tais como o cânon do Novo Testamento, ou seja, os escritos do Novo Testamento, a regra de fé, os credos e a ênfase na sucessão apostólica. E esses primeiros que eu citei aqui, todos eles estavam registrados, escritos. Além disso, o padre, então, mente ao dizer que a igreja ficou sem escritura lá nos seus primórdios. Primeiro, eles tinham o Antigo Testamento. O Novo Testamento é o quê, meus irmãos? Se não a continuação do Antigo? Se não o cumprimento do Antigo? Jesus não disse que ele não veio anular o que foi dito, mas ele veio cumprir? Portanto, o novo é o cumprimento do antigo. Jesus Cristo pregou as suas boas novas e tudo o que fez, e os apóstolos também, com base no Antigo Testamento. O tempo todo eles citam o Antigo Testamento. Então é mentira falar que a igreja estava sem escritura. Ela tinha o Antigo Testamento. Segundo, na própria Escritura, nós temos o testemunho de que as cartas paulinas, elas circulavam entre as igrejas. Paulo ordenou, olha, leiam para todas as igrejas, leiam entre vocês, leiam para toda a igreja os meus escritos. A gente lê isso no próprio Novo Testamento. E tem mais. Nós temos hoje mais de 6 mil cópias dos manuscritos do Novo Testamento. Isso é muita coisa. Só para efeito de comparação, pensando aí nos escritos antigos, alguns livros lá de Platão, 7. Você tem 7 cópias. De Aristóteles, 5. A Ilíada de Homero é o que a gente mais tem. Dá um pouco mais aí de 600 cópias. 6 mil só do Novo Testamento. É muita coisa. Por que será? Porque os cristãos sabiam que aqueles escritos eram diferentes, que havia algo especial, que aquilo ali era a palavra de Deus. Nós temos vários relatos dos pais da igreja, bem antes, lá do fim do século IV, onde houve, de maneira oficial, o reconhecimento do Novo Testamento. Bem antes disso, nós já temos vários e vários pais da igreja chamando os escritos do Novo Testamento, as cartas que estavam espalhadas pela igreja, de palavra de Deus. Orígenes, Justino Mártir e Irineu. Irineu disse o seguinte, através dos quais veio a nós o evangelho que, naquele tempo, eles, os apóstolos, proclamaram e que depois, pela vontade de Deus, passaram a nós nas Escrituras, como o fundamento futuro e o pilar de nossa fé. Como é que é? O pilar da fé era o quê? A Escritura, o texto. Primeiro foi transmitido de maneira oral, mas aí foi registrado, e é esse registro que eles têm. Isso aqui foi escrito mais ou menos no ano 180, então bem antes ainda do reconhecimento do cânon do Novo Testamento. F.F. Bruce disse o seguinte, os primeiros concílios com o objetivo de classificar os livros canônicos, ou seja, inspirados por Deus, se realizaram no norte da África, em Hipona Régia, 393 d.C., e em Cartago, 397. Esses concílios não objetivavam impor algo novo às comunidades cristãs. Pelo contrário, o intuito era sistematizar o que já era uma prática comum. Ou seja, primeiro, a igreja não decreta. Quem é a igreja? A igreja é serva de Deus. Ela que decreta o que é Deus, o que é a palavra de Deus? Não, ela reconheceu. Não foi ela que falou, isso aqui é a palavra de Deus porque eu estou falando. Não, ela só reconheceu. Assim como, por exemplo, quando você olha para uma grande pintura, Michelangelo ou qualquer outra coisa, não é você que determina que aquilo é maravilhoso. Você só reconhece que aquilo é maravilhoso. Mesmo porque faria sentido. Michelangelo, tão grandioso, artista, você inferior a ele, dizendo, não,
esse cara. Não faz nem sentido. Você só reconhece. Nós seres humanos pigmeus, tão pequenos, nós reconhecemos a palavra de Deus. Nós não determinamos o que é a palavra de Deus. E tem mais. É claro que com os apóstolos vivos não se tinha tanta necessidade como se tem hoje de escritos com as falas dos apóstolos. Naquela época, se alguém falasse algo diferente, bastaria perguntar ao apóstolo: Apóstolo, foi isso mesmo? O senhor disse isso? Se fosse mentira, vocês teriam os próprios apóstolos para conferir. Mas foi justamente pelo fato de que eles sabiam que eles morreriam que eles escreveram. Escreveram. Às vezes depois de uns 20, 30 anos, depois ali. Mas por que escreveram? Porque eles iriam morrer. E aí então haveria um testemunho confiável do que eles realmente disseram. A tradição oral. O que é mais confiável? A tradição oral ou os escritos? O escrito você pode conferir a letra. Opa, essa letra aqui é de fato, isso aqui é a letra dele. Agora, e a tradição oral? Ora, isso é tão mais fácil de ser distorcido, como acontece, por exemplo, com os contos de fadas. Os contos de fadas foram transmitidos através de tradição oral. Por isso que tem um monte de mudança. É muita mudança o tempo todo. O que é mais confiável, a tradição oral ou um escrito, ou um texto? Ora, com a morte dos apóstolos, tornou-se impossível provar o que era de origem apostólica, a não ser pelos seus escritos. Por isso Tertuliano, nascido por volta de 155, disse: Nosso Senhor afirmou que ele era a verdade, não o costume. Aqui ele está criticando quando as pessoas colocam a confiança deles na tradição. Cipriano citou Isaías 29, Mateus 15, 1 Timóteo 6, para dizer o seguinte: o costume sem a verdade é a antiguidade do erro. Ou seja, isso aqui é um costume, há muito tempo, não interessa. Se você está dizendo uma mentira, 2 mais 2 dá 5, há 2000 anos, só significa que essa é uma velha mentira. O fato de ser repetida durante muito tempo não faz dela verdade, assim como, por exemplo, a teoria da biogênese. Até o século XIX eles acreditavam, todo mundo acreditava, os cientistas, que de um pedaço de roupa podre surgiria vida. E daí que eles estão há séculos dizendo uma mentira? Uma mentira só porque está sendo dita por um monte de gente. Uma mentira só porque está sendo dita durante um bom tempo não se torna verdade. Jesus acusou os fariseus justamente de usar a tradição para negar a Escritura. Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Deixando o mandamento de Deus, vocês ficam com a tradição dos homens. É a descrição perfeita da Igreja Católica. É engraçado que os hereges, que a Igreja primitiva combateu, usaram justamente a tradição oral para semear heresias, como Marcião, por exemplo, que disse ter recebido lá uma revelação única lá de Paulo. Como? Mostra pra gente, cadê? Vamos conferir, ô Marcião. Traz aqui o texto pra gente conferir se é a letra de Paulo mesmo. Não, foi por tradição oral. Tá vendo? Tá vendo como é fácil enganar? A Igreja Católica faz o mesmo que aqueles hereges fizeram. Não tem como provar nada, é um salto de fé no escuro na pessoa do Papa. Pois, se tem a tradição oral, quem define? Quem define qual é a verdadeira? É o Papa. E a loucura do negócio é tamanha, por quê? Nos escritos de Paulo, Paulo disse que todo mundo pecou, mas de acordo com a tradição, Maria não pecou, ou seja, Paulo, no escrito, disse, Maria pecou, porque todos pecaram. Mas, via tradição oral, Paulo disse, não, Maria não pecou. Nos escritos, uso de imagem no culto, atribuir à pessoa que aquela imagem representa atributos que só a Deus pertencem, é idolatria. É isso que os profetas e apóstolos escreveram. Mas, de acordo com a tradição, os apóstolos e profetas falaram outra coisa. De acordo com as escrituras, não tem purgatório. Foi isso que os apóstolos escreveram. Mas, de acordo com a tradição, os apóstolos disseram, e aí ninguém pode provar, os apóstolos disseram que tem purgatório sim. Ou seja, nas cartas, Paulo disse A. E aí vocês podem conferir isso. Mas, por meio de tradição oral, Paulo disse B. Quem prova? Não, você não pode questionar. O Papa ele é infalível, lembra? Ele é o sucessor de Pedro. Então vocês calem a boca e sigam cegamente o que o Papa falou. Mas não tem, cadê a prova? Não tem que provar. Ele é o Papa, ele é infalível. Meus irmãos, as imagens de gesso da Igreja Católica são sim um grande símbolo do catolicismo. Suas doutrinas são tão verdadeiras quanto as imagens que eles dizem não adorar.